Ainda em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Que se encontra em 1 Reis, versículo de número 22 em diante. Deus poderoso. Ele é poderoso para abrir o mar de todas as dificuldades suas e fazer você passar a pés enxutos. Ele é poderoso fazer o povo dele andar 40 anos no deserto e nem suas roupas e nem seus calçados se gastaram. É incrível passar todos esses anos sem precisar ir a uma loja de calçado comprar um sapato novo. Para comprar novas roupas. Isso é maravilhoso. Esse é o Deus que eu creio e você crê. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Repetindo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, em letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus, em letra minúscula, que responder por fogo, esse será Deus, com letra maiúscula. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Poder sentar. Oh Pai, como é boa a sua palavra, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. A tua palavra é boa. Aleluia, porque é a tua palavra. É a tua palavra que nos transforma. É a tua palavra que nos leva e nos dá força a prosseguir por caminhos tão difíceis neste mundo. É a tua palavra. A tua palavra, Senhor. Oh Deus de glória. Aleluia. O título dessa mensagem é O Desafio. Eu já ministrei sobre esse texto, eu já preguei sobre essa mesma palavra algumas vezes. E eu confesso que eu amo esta parte desse capítulo de 1 Reis, capítulo 18. Porque aqui nós vemos a síntese de uma batalha espiritual. Batalha essa que eu e você vivemos no nosso, posso dizer, no nosso dia a dia. Talvez você não está como esse povo, cocheando entre dois pensamentos literalmente como eles estavam. Um dia eles sacrificavam a Baal, no outro dia eles sacrificavam ao Senhor Jeová. Em uma semana eles adoravam a Baal, na semana seguinte eles adoravam ao Senhor nosso Deus. Tantas coisas aconteceram ali, e talvez eles faziam isso por medo de morrer, por medo que alguma coisa desse errado.
E muitas pessoas hoje em dia estão cocheando entre dois pensamentos, talvez por medo de outras coisas. Não de morrer, porque nós não seremos, pelo menos por enquanto, né? Não seremos assassinados nesse país por acreditar em Jesus, por confessar Jesus. Mas ainda existem alguns países no mundo que, se você confessar Jesus publicamente, você será morto. Mas talvez por medo de você perder o seu emprego, ou perder um pouco de credibilidade com o seu patrão, por afirmar que você é crente, que você é cristão, não é? Ou então por medo de você ter que ser testemunho, por receio de você, de repente, isto inconscientemente, talvez você faz isso. Você fica cocheando entre dois pensamentos, porque os seus colegas de trabalho, você tem o receio de que eles vão te zoar, que eles vão tirar sarro. Hoje em dia já não é tanto, mas eu me lembro que quando eu me converti, a primeira vez que eu ia saindo de casa com uma camisa de manga comprida, para ir para a igreja, eu dei de cara com um amigo meu, muito amigo meu, e ele me chamou de, agora você é crentinho, agora você é crente, né? Eu falei, graças a Deus eu sou. Então, os nossos medos hoje em dia é um pouco diferente, porque aqui todos os profetas do Senhor haviam sido assassinados, e os que escaparam vivos fugiram, e era como se tivessem mortos. E Elias, ele chega e diz para o povo, só eu fiquei de profeta do Senhor, eu sou o único profeta. E Elias sabe que só o Senhor é Deus. E ele também sabe que o povo está entre dois pensamentos. E todos os profetas do Senhor, Elias também sabe que todos os profetas do Senhor já se foram. E Elias também sabe que não dá mais para continuar assim, calado, e deixar o povo se perder. Então, ele assume a sua posição de profeta, ele assume o seu lugar de único profeta do Senhor, e ele arrisca o seu próprio pescoço, vamos assim dizer, não é? E então, ele dá um passo, para que essa situação se resolva de uma vez por todas. O que o Senhor não quer, é que eu e você, ou a humanidade aí fora, fique cocheando entre dois pensamentos. O que o Senhor não quer, é que nós fiquemos em dúvida sobre Ele e sobre outras coisas, sobre Ele e outro Deus, sobre Ele e talvez uma estátua, ou alguma outra coisa. Ele não quer, porque Ele é único, e Ele quer que você e eu sejamos único, e unicamente dEle. E Ele não força isso, mas é isso que arde o coração do Senhor. E a pergunta que vem agora é: o que nós vamos fazer? Que faremos nós? Se nós somos, vamos dizer assim, um exemplo, se essa igreja fosse a única igreja aqui de Guaíra, ou do Brasil inteiro, o que nós íamos fazer? Nos fechar dentro dessa porta por medo? Nos fechar dentro desse ambiente, melhor dizendo, por medo de anunciar o Evangelho? Ou tomarmos uma posição? Não é exatamente este o tom da mensagem, ok? Mas o Espírito Santo está nos levando a entender a posição de Elias em toda esta situação. E nos levando a entender qual é a posição nossa, qual é a posição da igreja aí fora. Porque é muito fácil você sentar com o irmão aqui e debater um texto da palavra de Deus, como é gostoso isso, e é fácil
porque nós gostamos da mesma coisa, nós somos tecnicamente a mesma coisa. Agora, você chamar uma pessoa na rua, e você falar de Jesus para ela, você pregar, é completamente diferente. É um desafio para muitas pessoas, para muitos cristãos. É um desafio. E então Elias lança um desafio para o povo. Sabendo ele que só o Senhor é Deus, então ele convoca o povo e diz: só eu fiquei por profeta do Senhor, mas eu não vou me acovardar, só eu fiquei. Todos os profetas se foram, e nós temos que lutar contra 450 homens, 450 profetas de Baal. Só que a luta aqui não era somente contra 450 homens, mas sim contra as potestades, contra os demônios do ar. E a nossa luta não é contra a carne, mas é exatamente contra isso. E a luta de Elias aqui, o desafio não era apenas contra esses 450 homens, mas era um desafio para o reino espiritual inteiro. E aqui é onde está a coragem de Elias. Sabe por que dessa coragem? Porque ele sabia que só o Senhor é Deus, e não há outro. Esta é a certeza que tem que estar latente e forte no nosso coração, em todo o tempo, em todo lugar. Termos a certeza, convicção plena, de que só o Senhor é Deus. E é isto que esta mensagem quer nos levar hoje. Então Elias lança um desafio. Ele diz: separem 2 bezerros, um para os profetas de Baal e outro para mim. E vamos ver o que acontece. 2 bezerros, 2 cordeiros, vamos assim dizer. Já houve um único, este que se sacrificou a si mesmo. Houve esse cordeiro que pagou o preço para que nós estivéssemos aqui. Um cordeiro único. Por um homem veio o pecado no mundo, mas por um homem veio a salvação: Cristo Jesus. E aqui Elias então propõe esse sacrifício. Deem-se, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros. Ele ainda dá uma colher de chá para os 450 profetas de Baal. Ele deixa os 450 profetas escolherem o mais bonito bezerro, o mais forte. Não sei se foi assim, mas eu estou conjecturando, ok? Mas ele deixa que escolham primeiro. Escolham o bezerro que vocês querem. O que ficar para mim é meu. E então vocês cortem em pedaço esse bezerro e lhe metam em cima de um altar, mas não taquem, não coloquem fogo. Veja bem, aqui Elias está propondo um sacrifício no altar. A palavra de Deus diz: o fogo arderá continuamente no altar. E era visto que era colocado um cordeiro, um bezerro, um sacrifício em cima do altar, e era queimado, para que o cheiro subisse às narinas do Senhor suavemente. Esse era o sacrifício atual e costumeiro. E Elias então aqui, dado a sua intrepidez e por saber que só o Senhor é Deus, então ele propõe este desafio: coloquem o bezerro
mas não lhe metam fogo. E todo o povo então topou o desafio. Os profetas de Baal toparam o desafio. O povo diz: é boa essa palavra. E aqui eu abro um parênteses: quantas vezes você e eu, o povo diz: é boa esta palavra. O Senhor traz uma mensagem de um profeta, e esse profeta entrega uma mensagem para você, entrega uma mensagem para a igreja, e você diz: é boa esta palavra. Só que na hora que você vai colocar ela em prática, você já não acha ela tão boa assim. Por que isso acontece? Por fraqueza humana. Mas hoje nós vamos declarar em alta voz que só o Senhor é Deus, e vamos sair daqui com fogo nos nossos olhos, com o cheiro do holocausto em nossas narinas, e vamos declarar aí fora, para quem chegar até nós vamos declarar: mude o seu pensamento, pare de pensar em duas situações, em duas coisas, porque eu digo para você que só o Senhor é Deus. Está na hora mais do que nunca, de despertarmos para essa situação, porque o povo aí fora, gente, existem tantas festas, tantos feriados nesse nosso país, e eu costumo dizer que eu gostaria de estar trabalhando, eu não gostaria de estar cumprindo tais feriados, porque não é uma adoração ao Deus verdadeiro, não é. Mas como a empresa para todo, eu tenho que parar. Mas eu não me sinto bem ficando em casa ou saindo passear, aproveitando esse feriado de não sei do que, não sei das quantas, sabendo que esse feriado está adorando um Deus com letra minúscula. Então ele manda escolher, e ainda faz mais, ele deixa os Baalins fazerem a parte deles primeiro. E aqui é que a coisa começa a ficar interessante. Eles invocam de manhã até o meio-dia, e eles saltam, e eles até se ferem com facas ou com lancetas, como diz o texto, como era costume deles no sacrifício deles. Eles se cortam. Tamanha a dedicação desses profetas. A dedicação de Satanás é algo assim, quase que, talvez eu esteja pecando em dizer isso, mas é quase que impressionante, porque ele não desiste nunca. Não desiste nunca. Eu não sei se eu já contei, se eu não contei eu vou contar, a historinha da irmã Maria. A irmã Maria não falava mal de ninguém, e alguns irmãos tentaram pegá-la, e colocaram para ela assim: o que você acha de tal pessoa? É gente muito boa, ele vem na igreja de vez em quando, mas é gente muito boa. E tal pessoa? É um homem de bom coração, só falta se converter. Aí ficaram indignados: não, nós não vamos conseguir pegar a irmã Maria. Aí um deles disse assim: pode deixar que eu vou pegar ela agora. Chegou para ela e perguntou assim: irmã Maria, o que a senhora tem que falar sobre Satanás? Aí ela parou um pouquinho e falou: esforçado, não desiste nunca. Ou seja, assim é Satanás. Ele é assim, ele não desiste nunca.
E nós vemos aqui o esforço e ficamos meio que admirados. Quando eu olho esse texto, eu vejo aqueles profetas de Baal, eu coloco na minha mente a imagem daqueles profetas de Baal, saltando, pulando, fazendo coisas ridículas, talvez dando cambalhotas, e enfim, gritando e clamando o seu Deus em voz alta, altíssima, e gritando que nem uns loucos, e depois pegam aquelas facas e começam a se cortar, se ferir, eles mesmos. E no final das contas, nós sabemos que não vai adiantar nada. A mesma coisa é o povo aí fora. Quantos sacrifícios a gente vê o povo aí fazer? Nós fazemos algum sacrifício aqui, pastor Groff? Não fazemos nenhum sacrifício. Nós simplesmente cantamos ao Senhor. Nós simplesmente adoramos o Senhor com sinceridade de coração, e Ele se faz presente, e nós sentimos a presença dEle, nós ficamos felizes no nosso espírito, na nossa alma, nós nos arrepiamos na nossa pele, ao sentir o toque do Senhor, sem sacrifício algum. Não precisamos mais, o sacrifício que tinha que ter feito, aquele cordeiro único, fez de uma vez por todas, assim o apóstolo Paulo diz. Por isso nós podemos proclamar que só o Senhor é Deus em nossas vidas. E não agrada ao Senhor cochear entre dois pensamentos. Não, por um segundo que seja, uma pequena duvidazinha que apareça em seu coração, isso não agrada ao Senhor. E eles invocam então de manhã até o meio-dia, e eles saltam e se ferem, e Baal não responde. Elias então começa a zombar: gritem mais alto, pulem mais alto, façam tudo mais exageradamente. Quem sabe o Deus de vocês está viajando, ou quem sabe ele está dormindo, ou quem sabe ele foi acometido de uma surdez. Ele não falou essa parte da surdez, eu que acrescentei, ok? Quem sabe ele de repente ficou surdo e ele não está ouvindo vocês. Continue. E eles continuaram. Assim o povo aí fora continua. E nós temos que fazer algo para que eles parem, para que eles realmente se convertam e se acheguem ao Senhor que é Deus, ao único Senhor que é Deus. Quando eu estava no mundo, eu me lembro que abri uma tenda ali perto de casa, na Avenida Paraná, e aí eles cantavam todo dia, 6 horas da manhã tocavam um hino: só o Senhor é Deus, aleluia, e ficava assim: só o Senhor é Deus, aleluia. Hoje é a igreja, só o Senhor é Deus. E eu ficava irritado, porque 6 horas da tarde, eu estava chegando em casa, eu queria tomar banho, eu queria relaxar, eu queria descansar, e aqui 2, 3 alto-falantes em cima de um pé de eucalipto: só o Senhor é Deus, aleluia. Eu nunca me esqueço disso. Mas um dia, esse Senhor teve misericórdia de mim, e me encontrou, me achou, e hoje nós somos o que somos, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. E então Baal não responde. Todos conhecem a história, mas vamos caminhar aqui. A Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta aqui nesse capítulo, e nós vamos caminhar em cima desse texto, nós vamos passear em cima desse texto e entender mais sobre essa batalha, sobre essa situação, para que nós possamos então tomar uma posição. Até rimou, é fácil rimar em né?
até a hora da oferta, até a hora dos manjares, tipo cerca de 3 horas da tarde, eles clamaram ao Senhor. Veja aqui no versículo de número 29, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias, versículo de número 30, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Esse é o homem que sabe que só o Senhor é Deus. Se você sabe que só o Senhor é Deus, você tem plena convicção disso, você vai ter a coragem de chamar o povo e dizer: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim, porque eu tenho a verdade. Eu tenho Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Chegai-vos a mim, porque eu tenho a verdade. Chegai-vos a mim, porque eu tenho o caminho. Chegai-vos a mim, porque eu tenho a vida, vida eterna. E Elias, com toda a coragem, diz: chegai-vos a mim. É como se ele estivesse dizendo: chega, agora é a minha vez. Chega, agora eu vou mostrar para vocês quem é que manda, quem é o Deus que eu sirvo. Coragem, apenas ser forte e corajoso, apenas isso. Então, chega a vez dele. Versículo de número 30 até o 39, vamos ler bem rapidinho, porque a hora vai passando. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor: Israel será o teu nome. Vamos dar uma pausa aqui. Elias disse: chegai-vos a mim. Depois ele repara o altar. Veja bem, você não pode oferecer o holocausto ao Senhor com o seu altar quebrado. É preciso restaurar. Se o seu altar está quebrado, restaure-o agora, no seu espírito, no seu interior. Se ele estiver trincado, ele já começa a fazer um barulho diferente. Então restaure. E Elias então restaura o altar do Senhor. E então ele coloca aquelas pedras, e ele edificou novamente o altar do Senhor. E com aquelas pedras, edificando o altar, ele fez em volta do altar um rego, uma valeta. Essa valeta, aqui diz na medida de semente, na medida de segundo a largura de 2 medidas de semente, mais ou menos um palmo. Eu não sei muito direito, porque eu não sou agricultor, mas mais ou menos um palmo e um palmo de fundura. Ele fez em volta do altar. Fazendo isso, então ele armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, o bezerro que sobrou para ele, e o pôs sobre a lenha. O desafio, ele foi aumentando o desafio cada vez mais. Ele foi deixando mais difícil ainda o desafio. Sabem por quê? Porque Elias sabia que só o Senhor é Deus. E então ele enche de água 4 cântaros. Ele manda encher 4 cântaros de água, e mandou derramar sobre o holocausto e sobre a lenha. Encheu aquela valeta que ele fez de água.
E ele pediu que jogassem mais água, uma vez, duas vezes, três vezes, terceira vez, sobre o holocausto. Isso me faz pensar que Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Será que tem alguma ligação? Será que eu estou falando alguma heresia? Não sei. Mas fato é que existe aqui. Nós somos feitos alma, corpo e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Elias então manda despejar 3 vezes água sobre o holocausto. Foi a água que ele mandou jogar. Não foi gasolina, não foi etanol, foi água. A água, ela faz o que com o fogo, gente? Me respondam. A água apaga o fogo. Claro que alguns fogos ela não vai conseguir apagar. Por exemplo, aquele fogo que pega no óleo dentro da frigideira. É a frigideira que se fala? Dentro da fritadeira. Aquele fogo que pega ali, se você jogar água, ele vai causar uma explosão. Mas, no geral, a água apaga o fogo. E Elias manda jogar água no altar. Ele sabia que só o Senhor é Deus. Ele sabia. Muito bem. A água então corria ao redor do altar. E ainda até a valeta, o rego que ele fez, se encheu. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: agora eu quero usar a tecnologia do celular para pregar nesse momento. Eu vou pedir para o pastor Groff pegar o seu celular. Calma, pastor. Está aí com o celular? Está aqui? Alguém aí, pegar um celular na mão. Pega o celular. Vai lá, João Paulo. Isso. Abre lá no relógio. Onde tem o cronômetro. Aí, segura aí. A hora que eu começar a ler essa parte da oração de Elias, você liga o cronômetro. A hora que eu terminar, você desliga. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Quanto tempo deu aí? 31 segundos, ponto 7. O tempo da oração de Elias. 31,7. Somando mais o tempo que ele gastou para restaurar o altar, para despedaçar o bezerro e jogar em cima do altar, e depois pedir para que joguem água, uma vez, duas vezes, três vezes. 31 segundos. Somando mais isso ali, acredito eu que deve dar mais ou menos uma hora e meia. Se ajudaram ele a fazer essas outras partes. Mas a oração em si, 31 segundos. Os profetas de Baal gastaram meio-dia e mais um pouco com a oração e o clamor deles, e nada aconteceu, não se respondeu nada, não houve nenhuma atitude, não houve nenhuma ação, não houve nenhuma resposta, não houve nenhuma voz.
a oração de Elias, assim que ele terminou a sua oração. E interessante que ele já afirma o que aconteceria depois. Ele diz: és Deus, e que tu fizesse tornar o seu coração, o coração do povo para trás. Ele sabia que o povo iria se converter naquele dia. Ele sabia que Deus é o Senhor, e só Deus é o Senhor. E então, após a oração de 31 segundos e alguns décimos, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse é o Senhor que nós amamos, esse é o Senhor que nós cremos, esse é o Senhor que só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Logo após isso, o povo então se admira e começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo volta então para trás. Aleluia. Se coloque de pé. Vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabem, você nunca será envergonhado. Só o Senhor é Deus, e Ele nunca vai te envergonhar. Ele nunca deixa, e nunca deixou ninguém na mão. Jesus estava dormindo dentro do barco, porque Jesus era homem, foi homem, veio como homem, e ele estava cansado. Depois de alimentar uma multidão, depois de evangelizar e ensinar o povo, ele se cansou, e ele estava dormindo no fundo do barco. E então começa uma tempestade. Seus discípulos se desesperam, acordam o mestre e diz: mestre, não te importa que pereçamos? E então Jesus se coloca de pé, estende a mão e manda que o vento se acalme, e a tempestade cessa. Quantas vezes o Senhor vai ter que provar a mim e a você que Ele é Senhor? Quantas vezes vai ser necessário Deus mostrar que Ele é Deus, para que o povo se volte para Ele? Quantas vezes? Eu tenho a resposta disso. É quantas vezes precisar, porque Ele te ama, porque Ele não quer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem à salvação. Quantas vezes Ele quiser, quantas vezes precisar, porque toda vez que precisar, Ele quer. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nunca falhaste, nunca falhaste jamais, e não falhará. Obrigado, Senhor, porque só Tu és Senhor. Ah, quantas vezes eu precisei de Ti, e o Senhor veio ao meu socorro. Quantas vezes nós ainda vamos precisar, e o Senhor sempre virá. O Senhor sempre está e sempre estará. Louvado seja Teu nome para todo sempre. Louvado seja o Teu nome, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Samar. Oh, louvado seja.
Aleluia.